E aqui o ICL. Ministro, não vai ter como não começar falando sobre esse assunto que acabou de sair, que é quentíssimo, que é a saída do ministro Luiz Roberto Barroso, já que a indicação do ministro do STF é de livre escolha do presidente. Claro, depois tem que ter uma aprovação no Senado, mas esse é o cenário que se coloca daqui para frente. Queria um pouco da sua análise. Eu fiz mestrado em Direito Constitucional. Eu li muito o ministro Barroso, os seus livros, os seus ensinamentos. Ele teve uma postura digna em toda a sua trajetória política, defendeu teses avançadas. Ele, recentemente, teve uma posição que eu admirei muito. Naquele momento que o Supremo estava decidindo sobre a condenação do Jair Bolsonaro, todos temiam que aquilo pudesse acirrar a retaliação dos Estados Unidos em relação ao Brasil e, em particular, contra o Supremo Tribunal Federal, né? E todos ali, ministros do Supremo Tribunal Federal, estavam recebendo punições dos Estados Unidos, perdendo seus vistos. E ele foi muito digno, porque naquele momento, ele, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi e sentou-se ao lado dos ministros daquela Câmara para dizer o seguinte: eu estou apoiando vocês. Então aquilo foi um ato de coragem, foi um ato que vai marcar a história do Brasil, da unidade do Supremo Tribunal Federal. Ele não se amedrontou diante das ameaças americanas, né? Evidentemente, ele passou por problemas sérios recentes, ele perdeu a esposa, não é? E certamente perdeu ainda enquanto ministro, né? Então, certamente, ele tem direito, né, de, nessa quadra da vida dele, poder fazer coisas que ele não pôde, em função da advocacia e do Supremo Tribunal, fazer durante a vida dele. Então, acho que passou pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém, nenhum de nós, quando exerce função pública, está salvo de críticas, né? Mas eu acho que o balanço da passagem dele é um balanço positivo. Veja, nós tivemos à beira de um golpe de Estado. E o Supremo foi muito importante para segurar o Brasil da ameaça de um golpe de Estado. E foi importante por conta da unidade que o Supremo conseguiu costurar. Vocês se lembram quando o Bolsonaro interpretou que o artigo 142 da Constituição permitiu uma intervenção no Supremo Tribunal Federal das Forças Armadas, não é isso? Sim. Qual foi a reação do Supremo? Foi de unidade contra essa interpretação, né? E daí para frente o Supremo Tribunal Federal mostrou unidade para impedir um golpe e colocar na cadeia generais que nunca foram punidos na história do Brasil por tentativa de golpe. Então ele fez parte dessa história e acho que merece as nossas homenagens. Muito bom. Não, foi um defensor, né, da democracia em todo momento. É o autor da famosa frase "perdeu o mané", que marcou um pouco essa última etapa da gestão. Há uma crítica a ele que não seja, digamos assim, que não tenha o mesmo zelo pela classe trabalhadora como tem pela democracia, só pela defesa da democracia. E eu acho que a chance do governo Lula ter um terrivelmente trabalhista, defensor das classes trabalhadoras, né? Acho que não sei se você já tem candidato aí, já sabe algum zum. Tem, Paulo? Eu concordo com você, eu tenho, mas vou guardar comigo aqui, né? Tenho um candidato in pectore, né? Mas eu acho que realmente nós estamos, a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista estão sofrendo um forte ataque no Brasil. Exato. E eu acho que é o momento de defendê-la, a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista, defendê-las. Então, eu acho que caberá ao presidente, né? Eu acho que o presidente Lula também já deve ter um amadurecimento, né? E certamente essa é uma decisão que ele vai tomar na solidão do poder, né? E vai definir quem é o nome que ele vai indicar
para o Supremo Tribunal Federal, mas certamente tem um aprendizado. Acho que o presidente Lula, ele aprendeu muito nessas definições do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele, como ele indicou muita gente, né, e vivenciou, e teve toda uma vida de acompanhamento das decisões daqueles que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, ele agora já tem amadurecidos os critérios de escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ele vai escolher o melhor. Juliano. Ministro, bom, tem toda uma pressão que vai acontecer aí para frente de perfil também, né? Há uma demanda para que tenham mais mulheres, negros e negras no STF, né? Há um STF muito expressão dessa hegemonia, né, de um determinado perfil, né? Mas eu queria, falando um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, ouvi-lo em relação já... Na semana passada, não, essa semana, né? Ouvi-lo sobre o momento político do governo. Pesquisas que foram apresentadas essa semana dão conta de que o presidente Lula venceria os cenários de segundo turno, a avaliação do governo melhorou, né? As entregas começam a ser consolidadas, mais ou menos como se previa, como o próprio presidente Lula previa, como o núcleo do governo previa. Queria que você comentasse um pouco esse momento político, como é que a gente vai se encaminhando para o final do ano, né, considerando condenação de Bolsonaro, derrotas sucessivas daqueles que atacam a democracia e os direitos sociais. Como é que está o ambiente em Brasília? Alguém que está toda semana despachando com o presidente, contar um pouquinho para os nossos acompanhantes aqui de série. Bom, Juliano, obrigado da sua pergunta, né? Eu acho que houve uma mudança significativa na conjuntura. Até então, nós estávamos vivendo o que eu chamo de um empate na conjuntura. Quer dizer, o governo implementando uma série de medidas, mas a oposição na guerra cultural dividindo o país, né? Quais foram as mudanças? Eu acho que as mudanças começaram com a condenação de Jair Bolsonaro, né? Nunca na história do Brasil alguém foi condenado à prisão por tentativa de golpe de Estado. E nunca um militar também foi preso por essa razão. Então, quando condenou Jair Bolsonaro e aqueles militares, pela primeira vez aquelas pessoas que estavam no porão da ditadura, do grupo do Silvio Frota, foram condenadas, essas pessoas, e à cadeia e vão cumprir prisão. Tem um já preso, o general Braga Neto, o Bolsonaro está com prisão domiciliar, etc. Em segundo lugar, quando o Congresso quis derrotar o governo, tirando possibilidades e instrumentos de governo que, principalmente hoje, nós dependemos de ter um equilíbrio fiscal, fechar o orçamento. E foi quando eles nos derrotaram no IOF. E ali o governo riscou o chão e falou, vamos para cima deles. E ganhou o debate. E recorreu ao Supremo e ganhou o debate no Supremo Tribunal Federal. O terceiro passo que foi dado foi quando o Congresso Nacional aprovou a criação de cargos de parlamentares, o aumento de cargos, aumento de despesa, sem dar as condições de receitas, e o presidente Lula vetou. Quarto passo importante foi quando o governo federal fez uma ação importante de combate ao crime organizado, o PCC em São Paulo, e mostrou essa relação do crime organizado com a Faria Lima, fato que nunca o governo do Estado apontou, tá certo? O governador Tarcísio nada fez para botar sua polícia para esclarecer um crime que era cometido no Estado de São Paulo e que a Polícia Civil deveria esclarecer e punir, e o governo devia enfrentar. Quem enfrentou foi o governo federal. E por último, o Trump, a ofensiva contra o Brasil do Trump, estimulada pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Paulo Figueiredo, que estimularam o aumento de tarifas contra o Brasil, prejudicando os produtos brasileiros, prejudicando o país, né? Nesse momento, o presidente Lula se agigantou e foi para cima na defesa do Brasil, né? E isso, na minha opinião, não sei se você concorda, eu vou dar mais um fato para concluir, que foi o 7 de setembro. O 7 de setembro, eles beijando a bandeira com certeza. Aquilo foi fatal. Dos Estados Unidos, né? E nós nas ruas com a bandeira do Brasil. E depois o povo foi às ruas, né?
naquele ato convocado pelos artistas Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que outros artistas participaram. A minha opinião é que a disputa desde 14, Chico e Gabi, é uma disputa quem é sistema e quem é antissistema. Em 14, eles se colocaram como antissistema, em 18 como antissistema e nos colocaram como sistema. Eu acho que hoje, apesar de nós sermos governo, nós somos antissistema e eles são sistema. Por quê? Quem está beijando a bandeira dos Estados Unidos? Quem está defendendo os Estados Unidos contra o Brasil? Quem defende as big techs? Quem defende os banqueiros? Quem defende as bets? Quem defende os bilionários? Quem está no plano da corrupção porque quer uma PEC da blindagem? São eles. E nós estamos defendendo o povo, defendendo tirar os trabalhadores do imposto de renda, colocar os ricos no imposto de renda, taxar bets, bilionários e banqueiros. Enfim, eu acho que hoje eles são o sistema e a gente é o antissistema. Quais são os perigos aí pela frente que eu queria colocar a você? Primeiro, o governador de São Paulo, ele não cuida do Estado de São Paulo. Ele não cuida das coisas do Estado de São Paulo. Eu posso aqui falar do aumento da água pela privatização do Sabesp, o aumento dos pedágios, o descontrole, o crime tomou conta, que matou o delegado geral, o crime... Até agora não esclarecido, né? Um crime ainda aberto. Não esclarecido. Agora, na questão do metanol, ele vem e fala, não é o PCC. Ele é advogado do PCC. Ele se antecipa como advogado do PCC de uma maneira muito precoce. E por último, né? Ele não cuida do Estado de São Paulo e cuida do Bolsonaro. Ele foi lá tentar um visto para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos negociar as tarifas. Várias vezes. Várias vezes. E ele agora, ontem, foi para Brasília para tentar inviabilizar as contas públicas e defender banqueiro, bilionário e betes, o tal do tigrinho, que tira dinheiro do pobre, que está tentando pagar suas contas e aposta e perde dinheiro. E ele foi lá defendê-los, né? O próprio PT tentou fazer um acordo nesse sentido, né, ministro? Quando, por exemplo, negocia e ainda assim enterra a MP. Ainda assim eles enterram. E tem uma questão muito importante, é que ele, hoje, deu uma declaração negando que ele tivesse feito isso, que ele tivesse trabalhado para derrotar essa MP, mas os seus próprios comparsas dizem que ele trabalhou, o líder do PL... o deputado Sóstenes. Sóstenes, olha, ele trabalhou fortemente. Ele falou hoje que estou indo para o interior e estou aqui trabalhando. Eu fiz 2 anotações. Bom, primeiro, se você está indo para o interior, você já pagou muito pedágio? Não. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E a segunda coisa é, trabalhando. Você começou a trabalhar porque até agora ele está cuidando do Bolsonaro. Foi mais para Brasília do que para Campinas, Santos... inviabilizando as contas públicas com essa atitude, que é uma atitude de defesa do privilégio contra a justiça tributária. O Lula, o que o Lula fez? Tirou quem recebe até R$5.000 do imposto de renda e taxou o rico e colocou dentro do imposto de renda. O que o Tarcísio está fazendo? Ele está tirando os grandes grupos econômicos da tributação, né? E eles fizeram um processo importante eles estão defendendo essas pessoas que praticam crimes. Eu vou falar o porquê. Veja, as fintechs, uma parte delas lava dinheiro do crime organizado. Foi por que eles quiseram derrubar aquela tributação do PIX, aquela fiscalização do PIX? Exatamente porque eles lavam dinheiro do crime organizado. Então, os perigos, uma oposição que quer inviabilizar o país, nós temos que tomar conta e fazer disputa na sociedade. E outra questão que eu acho que a gente tem que trazer para o debate é que tem que baixar juros. Esses juros são... O Lula puxou esse debate de novo agora, né?
Eu acho que tem que... E das Esse debate fintechs veio para também. ficar. E das fintechs Das também. fintechs também. Das fintechs também. Mas a questão do juro é uma bandeira Eu acho que tem do que Planalto baixar agora. juros. Né? Sabe por quê, Chico? Tem deflação de alimentos. Então, se tem deflação de alimentos, nós vamos chegar na meta, vamos chegar ali em 4,5. Esse aqui é o... Pode aumentar o investimento, né? Agora nós temos que baixar juros, os Estados Unidos baixaram juros, nós vamos manter juros altos. Então, é uma ponderação que eu quero fazer aqui com o presidente do Banco Central, aproveitando esse programa do ICL. E outro é essa oposição que prefere o pior, né? Que quer o pior para o Brasil. Essa vai seguir assim. Eu acho que Eles não vão vai mudar. né? Eles não vão mudar. Ontem eles comemoraram. E o Tarcísio... Ministro, mas O Tarcísio perdeu uma oportunidade, Gabi, agora. Ele ia ter uma vice. Ele podia ter uma vice que mataram, né? Odete Reutemann. Eu acho que daria uma chapa perfeita, Tarcísio e Odete Não, Reutemann. Tarcísio, o nosso querido Rodrigo Viana está lembrando aqui que gravou o segundo vídeo em 3 dias para se explicar, né? É isso. Se explicou pela fala infeliz, insensível, criminosa sobre o metanol e outro agora para se explicar dizendo que não tinha nada a ver com a do Que não metanol. trabalhou pelas bets, não trabalhou pelos bilionários. Cara, quando precisa se explicar demais é porque está realmente fazendo... Não, e o Tarcísio parece uma pessoa um pouco desligada. Ele está muito desligado do ato de governar, Claro. mas ele está muito desligado também porque naquela semana saiu uma pesquisa ou uma fala do presidente do PL dizendo que das falas mais lamentáveis do Bolsonaro foi quando ele disse: eu não sou coveiro. Na mesma semana, ele fala assim: não, tudo bem esse negócio do metanol, o problema é se tivesse contaminação da Coca-Cola. Uma infelicidade completa, né? Felicidade completa. Então ele parece que está desligado, ele não chegou em São Paulo ainda, do Rio de Janeiro. Ele não conseguiu ainda aterrissar em São Ter domicílio para valer, né? Isso, é porque ele não sabia onde era o colégio que ele votava. Ministro, lá em mas São tendo José dos Campos. o Tarcísio como esse grande articulador, porque já foi exposto ali pelo líder do PL, não teve muito como fugir, apesar de estar dizendo que não é ele e tal. A gente tem um cenário que está posto aí, que é o Centrão não cumpre acordos, isso não é a primeira vez que acontece, mas agora a gente tem um cenário que é diferente, que é essa boa maré para o governo. No primeiro semestre, no final do primeiro semestre, teve todo aquele cenário que o senhor desenhou aqui, o governo estava sendo cobrado, que estava nas cordas. Agora a gente tem um cenário em que 2 ministros do União Brasil e do PP decidem dizer publicamente que estão com o governo Lula. Mas como é que se consegue manter essa boa navegação, dessa boa maré, num cenário em que a gente tem um Centrão que não vai cumprir acordos, já demonstrou isso, vai continuar não cumprindo, e que o governo precisa se organizar para minimizar o impacto de ter uma derrota dessa MP? A minha opinião, Gabi, é que nesse quesito o governo tem que continuar a disputa, principalmente na sociedade. Colocar a disputa para a sociedade é o seguinte: você acha certo que tire imposto de banco? Sendo didático, então. Você acha certo que as bets não paguem impostos ou paguem impostos diante de uma atividade tão perigosa para uma sociedade, que é improdutiva essa atividade? Você acha certo nós não taxarmos os bilionários, né? Continuar a disputa política para que a sociedade cobre do Congresso Nacional um tratamento igual que se dá ao conjunto do povo brasileiro. Nós pagamos imposto, tá certo? Todos nós aqui, eu tenho um desconto de imposto de renda altíssimo, tá certo? Como todo trabalhador que paga, que compra, tem uma base tributária regressiva, ele é taxado. E por que o andar de cima não é taxado? E o Congresso Nacional parece que está preferindo fazer 3 coisas que não são dignas de um Congresso Nacional. A primeira, defender o andar de cima. O segundo, não dá condições de ter equilíbrio fiscal e responsabilidade política, né? Veja, a captura de emendas parlamentares. Eu sou contra emenda parlamentar, viu? Eu quero dizer que nós temos que acabar com isso.
Que quando era pequenininho, tudo bem, agora ganhou numa dimensão que é inaceitável. 5% do orçamento de investimento. De investimento em emenda coisa parlamentar. absurda. Desmantela qualquer planejamento de governo também, né? Isso. Você não sabe o que serão essas emendas lá na ponta, se até virarão obras ou serviços para a população. Hoje o Haddad também falou isso e o Mota quis dizer que é um serviço à população, que é contra o interesse da população. Mas agora, só para não perder o gancho da Gabi, então você está nos dizendo que nós vamos para o enfrentamento e nesse enfrentamento nós vamos ter uma frente das esquerdas, de centro-esquerda e de esquerda, porque não vamos ter partido de centrão indo para o enfrentamento. O problema é a sociedade. Nós temos que discutir e a sociedade cobrar correção do Congresso Nacional. A sociedade precisa cobrar. E acho que isso foi feito ali atrás, no IOF, e isso deu resultado, tem que ser feito agora. Cobrar do Congresso Nacional responsabilidade com o país, né? Um tratamento isonômico com todos os cidadãos e não tirar o andar de cima da tributação, também um tratamento de responsabilidade fiscal, no sentido de que o Congresso possa abrir mão. Então, agora, eu não vou dar esse recurso porque não tributou o andar de cima. Então, o Congresso Nacional abre mão de uma parte das emendas parlamentares para garantir equilíbrio fiscal? Essa é a equação que tem que ser cobrada. A sinuca é essa. E por último, queria falar sobre o Centrão, né? Tem vários deputados que estão dentro do União Brasil que votam com o governo. Tem vários deputados que estão com o PP que votam para o governo. E é por isso que essa tensão com o chamado Centrão, mesmo o MDB, deputados que votam com o governo. Então, essa questão, nós não vamos poder trabalhar como se o Brasil tivesse um sistema partidário extremamente racional e que houvesse centralização dos parlamentares pelos seus partidos. Então, você vai ter que trabalhar essa contradição existente dentro dos partidos. Agora, tem uma contradição aí, ministro, que vem desde o começo do governo, que é parte do Centrão não vota com o governo e mantém cargos. Você pega o Ciro Nogueira, tem diretor da Caixa Econômica Federal, ganhando 40 mil, podendo negociar direto com o prefeito, com baita prestígio, segue dentro do governo sendo uma indicação do inimigo. Você pega a Codevasf, eu conheço bem a situação lá, florido de gente que vota contra o governo o tempo inteiro. Pô, é muita moleza, né? Deixa eu te falar duas coisas. O Ciro Nogueira, ele está tentando ser vice-presidente, porque ele não se elege mais senador no Piauí. Sim. Então ele está tentando arrumar um lugar ao sol, porque ele não consegue mais eleger nem a deputado federal no Piauí. Ele está em pesquisa em terceiro lugar, lá está longe. Isso. Então ele não tem jeito. Segundo, o governo não está dando mole. Que ninguém que vota contra o governo continua no governo. O governo não está dando mole. O presidente Lula não tem esse tipo de postura, não. Então, o Ciro Nogueira não tem cargos dentro do governo. E esse personagem da Caixa que apareceu hoje, em reportagem da Folha, que é da direção da Caixa, titular absoluto ali. Olha, eu não li essa matéria, mas o presidente da Caixa esteja certo que ele joga junto com o governo. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, joga junto com o governo. Que é a indicação do Arthur Lira. Que é uma indicação do Arthur Lira. O Arthur Lira, né, ele foi relator dessa medida que desonerou de imposto. Sim, conseguiu aprovar. R$5.000 e colocou 140 mil pessoas dentro do imposto de renda, né? Então ele agiu corretamente com o governo. Ministro, se o senhor me permite, eu queria ouvir um comentário seu a respeito dessas negociações que estão sendo feitas entre o presidente Lula, começando, né, com o governo dos Estados Unidos. O Itamaraty está fazendo uma negociação para esse encontro acontecer. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o da Agricultura, criou o Brasil Soberano para tentar mitigar os efeitos do tarifaço. E, dentre essas negociações, está a possibilidade de conseguir, de repente, anular tarifas para determinados setores. Como é que o senhor tem participado dessas conversas? Isso pode mudar, alterar em alguma medida esse programa?
Então, Gabi, com as tarifas americanas, o setor agrícola brasileiro, em parte, foi excepcionado. Então, nós tivemos o suco de laranja, que foi excepcionado, mas outros produtos tiveram a tarifa alta. Então, Isso. quais os produtos? Açaí, castanha do Brasil, mel, frutas, mangas, uvas e carne, né, café. Esses. Bom, se você notar, né, o Brasil não diminuiu a exportação desses produtos, ele aumentou a exportação desses produtos. Então, como é que o Brasil aumentou? Por dois mecanismos. Os americanos não podem prescindir desses produtos, então eles continuaram comprando. E segundo, novos mercados foram abertos, né? Os mercados europeus e asiáticos foram abertos. E em terceiro lugar, nós abrimos a possibilidade de comprar para a merenda escolar e compras nacionais, que nós estamos dialogando com instituições como Forças Armadas, hospitais, para absorver esses produtos. O que eu acho de fundo? Eu acho que, primeiro, o Donald Trump, ele percebeu o prejuízo para os Estados Unidos por esse tarifaço. Por quê? Porque o café aumentou de preço nos Estados Unidos, a carne aumentou de preço nos Estados Unidos, as frutas aumentaram de preço e a tarifa para eles responde a um único objetivo, o objetivo de substituição de importações. Eles não têm como substituir esses produtos dos Estados Unidos. Então, vão plantar café no Alasca, né? A laranja, eles perderam toda a plantação de laranja. Eles não têm onde plantar café. A carne brasileira é a melhor carne, é a carne de primeira e é o melhor preço do mundo. Então, eles começaram a perceber que isso está prejudicando o próprio presidente dos Estados Unidos, está gerando inflação de alimentos. Inflação de alimentos é corrosivo para o governo. Vocês lembram do Biden? Sim. Tá certo? Não? Kamala Harris, um dos motivos que ela perdeu foi de inflação de alimentos. Diretamente ligado a isso. Então, a minha opinião é que essa química do Trump com o Lula é exatamente para fazer um recuo, para tirar a tarifa dos produtos brasileiros, que eles estão recebendo fortes pressões dos empresários americanos e da sociedade americana. Então, eu acho que vão começar uma negociação direta. Nesse sentido, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo saem do cenário. Ele meio que disse, olha, aqui é comigo, aqui é com o meu chanceler, e os nossos chanceleres do Brasil e o deles já marcaram reuniões para discutir tarifas. Eu tenho a esperança que haverá uma diminuição de tarifas, porque também os Estados Unidos, eles têm com o Brasil um superávit, né? Eles vendem mais para o Brasil do que compram do Brasil. Então, essa medida para o Brasil teve um sentido político e eu acho que ele respondeu à extrema-direita brasileira, mas está dada a resposta. Eu acho que ele é que nem aquela história, o sujeito leva o caixão, vai até a cova, mas não pula junto, né? Então, o Bolsonaro já entrou, ele sai de lá, né? Ministro, eu queria também trazer um outro tema que tem alguma conexão com esse tema do tarifaço. O Brasil teve esse ano no orçamento do governo brasileiro 440 bilhões, depois com mais algumas complementações, passou de 500 bilhões de reais os recursos destinados ao agronegócio, a grande agricultura para exportação, que é responsável por cerca de 30% da comida que chega no prato dos brasileiros. O senhor é o ministro da pequena agricultura, da agricultura familiar, da agroecologia, cujo orçamento do Plano Safra foi bem menor, 280 bilhões, que é quem coloca 70% da comida no prato do brasileiro e da brasileira. Dá para a gente esperar que no orçamento desse ano, para o ano que vem, o último ano desse novo ciclo de governos progressistas no poder, a gente possa diminuir um pouco esse gap entre a grande agricultura de exportação, que recebe tantos incentivos, e a pequena agricultura, que ajuda a combater a crise climática, que gera emprego, que produz alimento, que dinamiza as cadeias produtivas locais?
Eu quero mais orçamento para o senhor e menos para o ministro Fávaro. Não, isso eu fico grato. Até vou pedir para te nomear ministro do planejamento. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você fizer uma análise, o nível de subsídio, o valor do recurso da União para subsidiar os juros dentro dos planos, no Plano Safra da Agricultura Familiar, no Pronaf, é maior do que no agro. Então você disponibiliza um volume grande de recursos, mas não tem o subsídio que tem para o Pronaf. Eu vou dizer, olha, nós temos juros de 15% da Selic. Nós estamos emprestando dinheiro para a produção de alimentos a 3%. É juros negativos subsidiados. Nós estamos emprestando para a agroecologia 2%. Para comprar máquina, 2% de juros, 3 anos de carência, 10 anos para pagar. O microcrédito era R$6 mil, nós passamos a R$50 mil, que é para inclusão, para enfrentar o problema da pobreza no campo, com juros de 0,5% e 40% de rebate. Então, se você analisar quanto que vai de subsídio para o Pronaf e para os outros planos, o Pronaf ganha. Então, não é volume de dinheiro que vale aqui, o que vale é o subsídio. E o subsídio maior vai para a agricultura familiar, para ampliar a produção dos alimentos que vão na mesa do povo, que são da cultura alimentar do povo brasileiro. Ministro Paulo Teixeira, um prazer receber o senhor aqui nos nossos estúdios. Fica o convite para o senhor voltar. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero só fazer 3 marcações. A primeira delas é o agradecimento pelo convite. A segunda marcação é que vocês foram fundamentais para que nós vivêssemos ainda numa democracia. Então, nosso agradecimento a vocês estiveram na resistência. E, em terceiro lugar, o meu parabéns a vocês, porque o ICL agora virou a grande televisão, virou um órgão grandão, bacanão. Estamos na rua, estamos Eu torço para vocês. Obrigado. Obrigada, ministro. Obrigado, Gabi. Obrigado. Bom tê-lo Chico, aqui nesse dia quente aí, né? Depois dessa. Dizem derrota do governo, mas na verdade é derrota do povo, né? É isso. Não é derrota do Eles estão jogando quanto pior, melhor. Sim. Nós estamos jogando quanto melhor, melhor para o povo brasileiro. Então, acho que a gente reverte esse resultado de ontem. Enquanto o ministro